Então, aqui terminamos o capítulo 2, né? Com Jonas indo para a terra firme. No capítulo 3, nós temos uma outra intervenção de Deus, uma terceira intervenção. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas uma segunda vez. É a terceira intervenção, porque a primeira foi lá no início do livro, depois Deus enviou um peixe, e aqui a terceira, Deus agora envia uma palavra. Mas essa terceira intervenção, na verdade, é como que a retomada da primeira. Como Deus enviou uma palavra lá no início do livro, agora está enviando uma segunda. É bem semelhante, inclusive. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia-lhe a mensagem que eu te disser. Aí Jonas agora obedece, porque já viu que não dá certo não obedecer a Deus. Jonas levantou-se e foi a Nínive. Imediatamente dá a impressão, né? Conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de marcha. Isso é um dado fictício. Nínive era uma cidade muito grande, mas não era de 3 dias de marcha. Aqui, inclusive, a gente tem notícias históricas que mostram que aquela muralha de Nínive, que nós mencionamos quando olhamos Naum, ela tinha em torno de 12,5 quilômetros. É muito grande. Mas por aí a gente pode um pouco imaginar que bastaria um dia para atravessar a cidade, ou até menos. Algumas horas, algumas poucas horas. Isso é uma hipérbole. Nínive hoje é a cidade de Mossul, que aparece às vezes nos nossos noticiários, né? No Iraque. Então, essa ideia de que era uma cidade muito grande é hiperbólica. 3 dias de marcha, certamente. Por que está 3 dias de marcha? Porque o texto vai mostrar que já no primeiro dia o povo se converte. Esse é o jogo dos números. Jonas nem precisou percorrer a cidade inteira. Bastou uma parte e todo mundo já se converteu. É isso que o texto está querendo dizer. Jonas, versículo 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia. Pregou então dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. 40 dias é um tempo paradigmático, a gente já conhece isso, né? 40 anos do deserto, 40 dias, que Elias fugiu lá da Jezabel, né? 40 anos do reinado de Davi, 40 anos do reinado de Salomão, e assim por diante. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Aí vem a reação dos homens de Nínive, dos habitantes, primeiro, e depois do rei. Os homens de Nínive, vejam aí a ordem. Primeiro, creram em Deus. Deus aí é Elohim, não se fala o nome próprio de Deus. Yahvé, não é isso? Elohim. Convocaram um jejum, isso é sinal de penitência. Vestiram-se de saco, outro sinal de penitência. Desde o maior até o menor, ou seja, geral. A notícia chegou ao rei de Nínive. Aí vem outras ações do rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono. Ele saiu do trono, veja aí. Levantou-se do trono, tirou o seu manto, cingiu-se com saco, assentou-se sobre a cinza e fez proclamar em Nínive um decreto do rei e de seus grandes. Qual decreto? Homens e animais, gado graúdo e miúdo, não provarão nada. Jejum. Jejum até dos animais. Eles não pastarão e não beberão água.
Nós temos notícia, através de Heródoto, que isso era um costume na época persa. Em grandes cerimônias penitenciais, na época persa, entre os persas, os animais também jejuavam, eles tiravam os animais dos campos. Então, aqui diz, não provarão nada, eles não pastarão nem beberão água, cobrir-se-ão de panos de saco. Aqui é hipérbole, né? Ninguém ia cobrir os animais com panos de saco também. E invocarão a Deus. Agora aqui já não são mais os animais, são as pessoas. Invocarão a Deus com vigor e se converterá cada qual do seu caminho perverso e da violência que há em suas mãos. Então, é uma conversão de verdade, não é só externa. Não é só vestir vestes, não é, que mostram contrição. É mudar a vida. Isso num povo estrangeiro. E aí vem o versículo 9. Quem sabe, talvez Deus volte atrás, arrependa-se e revogue o ardor de sua ira, de modo que não pereçamos. Esse quem sabe, talvez, é uma nota teológica importante, porque mostra, nós podemos fazer tudo. Podemos fazer jejum, nos cobrir de saco e tudo mais. Mas sempre Deus vai ficar soberano. A misericórdia dele é gratuita. Se ele quiser fazer misericórdia, ele vai fazer. Se não, não. Quem sabe? Talvez. A reação de Deus está no versículo 10. E Deus viu as suas obras, que eles se converteram de seu caminho perverso. E Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes e não o fez. Isso é um antropomorfismo, né? Deus não se arrepende. Mas é para dizer, então Deus não fez, mas ele esperava essa resposta. Tendo a resposta, ele já estava programado, eu não vou destruir a cidade de Nínive. O capítulo 4 é o ápice do livro. E agora volta Jonas. Olha a ironia. No capítulo 1 estavam os marinheiros todos simpáticos, religiosos, solidários com Jonas. Aqui no capítulo 3, todos os ninivitas simpáticos se converteram profundamente, até o rei. Jonas era a única pessoa antipática lá no primeiro capítulo. E agora vai ser a única antipática aqui também no quarto capítulo. É a ironia do livro, né? Isso trouxe a Jonas um grande desgosto e ele ficou irado. Ele não gostou que Deus tivesse dito, não, eu não vou fazer nada contra esse povo. Ele ficou irado. Orou então ao Senhor dizendo, Senhor, não era justamente isso que eu dizia quando estava ainda em minha terra? Agora ele está querendo se justificar. Por isso fugi apressadamente para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus de piedade e de ternura, lento para a ira e rico em amor, e que se arrepende do mal. Ou seja, o Senhor estava me mandando anunciar o juízo, mas eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, então eu ia ficar como um profeta desautorizado. A minha palavra ia ser colocada em descrédito. De que serviria, então, eu ir a Nínive? Ele está querendo se preservar. Ele está citando aqui, no livro está citando, o texto de Êxodo 34, versículos 6 a 7. Aqui a Bíblia de Jerusalém coloca à margem. Vamos prestar nisso aqui, é muito importante. Prestar atenção nisso. Eu sabia que tu és um Deus de piedade e ternura,
lento para a ira e rico em amor. E aí ele se acrescenta uma coisa, e se arrepende do mal. Vamos olhar lá o texto de Êxodo 34:6. Diz assim: o Senhor, Adonai, Deus de compaixão e piedade, lento para a ira, cheio de amor e fidelidade, que guarda o seu amor a milhares, tolera a falta, a transgressão e o pecado, mas a ninguém deixa impune, e castiga a falta dos pais nos filhos e nos filhos dos seus filhos até a terceira e a quarta geração. Então, o texto de Êxodo 34 mostra que Deus é um Deus misericordioso, mas é também um Deus justo. Ele é misericordioso, ele perdoa, mas ele também faz a pessoa cair em si, e pela punição, a pessoa percebe, então, realmente que estava errada. Ele não deixa ninguém impune. Então, ele é um Deus misericordioso e justo, porque o pecado introduz no mundo uma desordem. Essa desordem tem que ser sanada, e isto é uma obra de justiça. Então, o pecador deve pagar pelo seu pecado, mas não pagar na mesma medida de uma justiça justiceira, na medida da misericórdia de Deus. Sabendo que Deus perdoa, sabendo que Deus acolhe, é isso que o texto está dizendo. Eu sou um Deus de compaixão, de piedade, lento para a cólera, ou seja, eu não ajo impetuosamente, é lento para a ira, cheio de amor e fidelidade, mas não tolera a falta, e por isso não deixa ninguém impune. Essa ideia de castigar a falta dos pais nos filhos é ainda a mentalidade antiga, que nós vimos até que foi, pelo menos teoricamente, superada com Jeremias e Ezequiel, né? Mas esse texto aqui ainda mostra essa mentalidade antiga. Qual é a ideia de Jonas? Jonas cita o texto de Êxodo 34, mas não cita a segunda parte. Só cita, tu és um Deus misericordioso. Não cita a parte em que Deus diz que ele é um Deus de justiça. E por isso Jonas não quer ir a Nínive. Porque ele quer um Deus de justiça e não um Deus só de misericórdia. Ele quer a justiça com a misericórdia. E ele tem uma ideia errada de Deus, como se a misericórdia de Deus anulasse a sua justiça. É essa a ideia que dá aqui o livro. O livro transmite exatamente essa ideia. Eu sabia que tu és um Deus de piedade e ternura, lento para a ira e rico em amor, e se arrepende do mal. Então, portanto, o Senhor não é um Deus de justiça, e eu não quero servir a um Deus assim. Um Deus que tem piedade dos estrangeiros. E aí vem o versículo 3, o Jonas é uma pessoa radical. Então ele diz, agora, Senhor, toma a minha vida, pois é melhor para mim a morte do que a vida. Eu prefiro morrer do que ver esses ninivitas se convertendo. Porque, afinal de contas, eu fui lá, fiz papel de tolo. De que adianta servir a um Deus que é misericórdia? A resposta de Deus é muito bonita. O Senhor disse, tens por acaso motivo para te irar? Aqui diz a minha tradução. O texto hebraico diz exatamente isso. É bom para ti irar-te? É bom que você se ire? Vejam como Deus é misericordioso para com Jonas também. Ele não é misericordioso só para com os ninivitas. Essa pergunta mostra a misericórdia de Deus, querendo fazer Jonas cair em si.
Jonas não responde à pergunta de Deus. Qual é a resposta? Jonas saiu da cidade e se instalou a leste da cidade. Lá construiu uma tenda e se assentou à sua sombra para ver o que aconteceria na cidade. Bom, Deus disse que vai se arrepender, agora eu quero ver como é que isso vai acontecer. E arma a tenda para passar a noite, para passar o dia, né? De noite, o sereno, de dia, o calor do sol. Versículo 6. O Senhor Deus fez crescer uma mamoneira, diz a minha tradução. Outras traduções trazem rícino. Essa planta é indefinida, ninguém sabe exatamente que planta era essa. Não importa. Adonai fez crescer uma mamoneira sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e libertá-lo do seu mal. Já tinha a sombra da tenda, mas uma sombra ainda em cima da tenda, para refrescar mais. Isso é típico do verão lá naquelas regiões, o sol é fortíssimo. E para libertá-lo do seu mal, não só do seu mal do calor, do seu mal interior, para ele ficar mais centrado em si, cair em si, para ele observar a misericórdia de Deus. Deus está me dando essa sombra. Então, se Deus me dá essa sombra, se Ele é misericordioso comigo, eu posso também entender que Ele seja misericordioso com os ninivitas. Só que Jonas não chega aí, né? Ele só se alegra com a sombra dele, vejam lá. Ele se alegrou grandemente por causa da mamoneira. No outro dia, ao surgir da aurora, Deus mandou um verme que picou a mamoneira e que secou. Logo de manhãzinha cedo, quando o sol se levantou, Deus mandou um vento oriental ardente, aquele vento que vem do deserto, né? Quente. O sol bateu na cabeça de Jonas e ele desfalecia, mesmo com a tenda. O calor e ainda o vento quente, né? E a reação dele é a mesma anterior, né? Bonito isso. Ele pediu a morte e disse: é melhor para mim morrer do que viver. E aí o livro já está chegando no final, os 3 últimos versículos. A resposta de Deus. O livro não termina falando o que aconteceu com Jonas. O livro termina com a palavra de Deus. Ou seja, esse é o ponto para o qual o livro estava conduzindo o leitor. Deus disse a Jonas: está certo que te aborreças por causa da mamoneira? Ele disse: está certo que eu me aborreço até a morte. Ele é um judeu convicto, né? Adonai respondeu: tu tens pena da mamoneira, que não te custou trabalho e que não fizeste crescer. Que em uma noite existiu, em uma noite pereceu. Na verdade, eu acho que Jonas não tinha muita pena da mamoneira, tinha pena de si mesmo. Mas Deus ainda dá uma interpretação benévola, digamos, né? E eu não terei pena de Nínive, a grande cidade, onde há mais de 120.000 homens, que não distinguem entre a direita e a esquerda, assim como muitos animais? Você tem pena de um arbusto. Você não fez esse arbusto crescer, não deu a vida a ele. Implicitamente Deus está dizendo: mas eu dei a vida aos ninivitas. Eu criei os ninivitas. Eu não terei pena de Nínive. E qual é o motivo pelo qual Deus vai ter pena de Nínive? Eles fizeram penitência, sim, eles creram em Deus, se converteram. Mas aqui o motivo da pena não é
eles se converterem. O motivo é, eles não distinguem entre a direita e a esquerda, ou seja, eles não têm discernimento. Eles não sabem o que devem fazer. Então, se eles agem errado, é porque nunca houve um ensinamento, eles nunca aprenderam a lei, eles nunca aprenderam o que é certo. Por isso Deus mandou Jonas lá. E Jonas não entendeu nada quando Deus mandou, né? Então, eu não terei pena de Nínive, onde há mais de 120 mil homens que não distinguem entre direita e esquerda. Então, o motivo do perdão de Deus é a ignorância. Eles estão pecando por ignorância. E aí, então, entra a minha misericórdia. Deus é justo ou não é justo? Claro que é. Porque Ele está tratando um povo que não conhece a lei de acordo, não com a lei, mas de acordo com os critérios que aquele povo poderia seguir, entender, né? Então, ele é justo. E a sua misericórdia é a manifestação da sua justiça. Respeitando a peculiaridade dos ninivitas, Deus está fazendo justiça aos ninivitas e, ao mesmo tempo, está mostrando sua misericórdia para com eles, perdoando a partir do momento em que eles demonstraram uma abertura à palavra de um profeta que nem era deles, que vinha de outro povo. E esse versículo final acrescenta ainda, eu não terei pena de Nínive, que tem 120 mil homens e também tem muitos animais. Então, é interessante isso no livro de Jonas. A importância da natureza, como Deus valoriza também a sua criação. Os ninivitas, que são criação de Deus, como nós já mencionamos, mas também aqui todos os elementos da natureza que entraram na história e que mostram Deus dominando. Já lá no início, né, quando Jonas define quem é o seu Deus, ele diz, eu venero o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então, o Deus criador. Por isso entra o mar aí, servindo aos desígnios de Deus, o peixe, o arbusto, o verme, o sol, o vento, né? Tudo isso servindo ao desígnio de Deus. Então, a gente poderia, talvez agora, resumir tudo isso aqui, que é o livro de Jonas, né? Eu vou usar um quadro branco para a gente sistematizar, e aí já vamos concluindo a nossa aula, tá? Vamos ver aqui qual é a mensagem do livro de Jonas. Vocês percebem que o livro de Jonas, que parece uma história tão assim infantil, não tem nada de infantil, né? É uma história realmente muito, muito importante. Acho que vai sair aqui um pouco em itálico, mas isso não faz mal. Então, Jonas, a mensagem do livro de Jonas. Deus tem misericórdia, mesmo para com o povo mais cruel, os assírios, né? E, portanto, Israel deve aceitar isso. Segundo, Deus está aberto à conversão de qualquer povo. Assim também deve ser Israel. 3. Qual é a missão do profeta? Anunciar a palavra de Deus, mesmo
sem concordar com ela. Anunciar o juízo em vista da conversão. E não o juízo para aparecer eu, tá vendo? Eu falei e aconteceu, não. Em vista da conversão. E, por fim, o profeta, característica do profeta, ser submisso a Deus, obediente. Isso é contra a visão de Jonas, né, em relação ao profeta. Outros pontos da mensagem do livro. A misericórdia de Deus também é para Jonas. Então, Deus tem misericórdia também para com o seu profeta desobediente. Desobediente é um pouco mais, né? Um pouco até ofensivo para com Deus, né? Como é que se mostra essa misericórdia de Deus? Através da tempestade. A tempestade foi um modo de se manifestar misericórdia para Jonas não fugir de Deus, cair no mar e voltar lá para o ponto zero, né? O peixe, ele não morre. A mamoneira, conforme aparece aqui na Bíblia de Jerusalém, né, que dá sombra, e até o calor, porque o calor faz Jonas, então, perceber a importância da proteção de Deus. E o verme também, porque picando a mamoneira e ela morrendo, isso deu ocasião para Jonas pensar. Nós não sabemos o que ele pensou, o livro não se interessa. O livro não está interessado em Jonas, o livro está interessado em Deus. Quem é Deus? Vamos chegar lá. Outro ponto, o livro também mostra o caminho da conversão, né? Aparece lá, crer, jejuar, vestir-se de saco, né? Isso está em 3:5. Depois também, clamar a Deus, mudar de vida. Isso aparece em 3:8. Eles se arrependem da violência das suas mãos, né? Um outro ponto da mensagem é a criação. Serve aos desígnios, aos planos de Deus. O mar, a tempestade, o peixe, a mamoneira, o vento, o sol, o verme, os animais todos que fazem penitência, né? E por fim, que é o ponto mais alto, que não vamos descrever tudo, mas fica para a reflexão de vocês, quem é Deus no livro de Jonas? É um Deus de justiça e misericórdia para com judeus e estrangeiros. Isso no horizonte do livro. A gente pode também trazer isso para a nossa vida do dia de hoje, como palavra de Deus, né? Viva hoje ainda. Então, eu fiz um pouco questão de dar valor a esse livro, que está colocado entre os livros proféticos, os 12, por se tratar de uma história sobre um profeta, e assim também completar o número de 12. Sem Jonas, nós teríamos somente 11 profetas menores. É um número um pouco imperfeito, não é? Não chegou à perfeição do 12. Então, possivelmente por isso, Jonas foi colocado entre os pequenos profetas e não entre outras histórias que nós temos no Antigo Testamento, como a história de Esther, por exemplo. Mas veio aqui para o meio dos textos proféticos. Tá? E com isso, então, nós podemos concluir aqui
o nosso tema de hoje, né? Sobre os 3 livros dos 12 profetas que falam contra povos estrangeiros e como o livro de Jonas, de certa forma, responde a eles, né? Mostrando qual é a atitude do judeu diante da conversão e do anúncio da fé a um povo estrangeiro.